Boa noite, né, acho que eu não cumprimentei todos ainda, né, estamos aqui entre muitos amigos, só, né, convidados, alunos da turma 1 do SER, alunos da turma 2, né, e vários CEOs amigos, para esse bate-papo, né, com um outro grande amigo, que é o Marco Stefanini, acho que um grande empreendedor, um grande empresário, um unicórnio há muito mais tempo de se falar em unicórnio, né, Marco? A gente falava em empresa de tecnologia, né? Você já está nesse mundo há muito mais tempo, mas uma empresa de tecnologia muito relevante, brasileira, e eu acho que é um grande orgulho para todos nós, Marco, toda a companhia, né, o trabalho que você construiu, né, nos anos todos. Eu tenho um carinho especial pela Stefanini, quando nos últimos 3 anos a gente se aproximou por causa do LIT, né? Então, ao utilizar a tecnologia de inteligência artificial, de fato, desbravando um pouco aí aplicações, né, e cases de educação, que foi o que a gente fez na plataforma. Tá aí até o Marcelo Porto, né, que na época era CEO da IBM. A gente teve na Stefanini um grande parceiro para conseguir implementar isso e, sem sombra de dúvida, não é fácil achar parceiros que consigam fazer as implementações e com tanta profundidade entender meu projeto como foi. Então, eu carrego aqui no coração, Marco, uma parceria que foi muito importante para a gente conseguir tangibilizar um pouco o sonho, né, de fazer, dar os primeiros passos, né, no uso de inteligência artificial para a educação, né. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão com a gente conhecem aqui o nosso fórum. É, a gente tem aqui no programa, no SER, né, no programa para CEOs, um programa que eu acho que é bastante diferente, muito ousado, né, um programa baseado em filosofia, em neurociência, em psicanálise. É um programa bem diferente de um programa de agenda executiva tradicional, né, do CEO, que obviamente ela é muito relevante, mas ela não é uma agenda de transformação, né, e a gente sabe que cada vez mais a transformação estava em voga. Agora, então, com a pandemia, não preciso falar sobre aceleração digital, né, sobre antecipação de tendências que a gente tinha. E a ideia do programa é justamente conseguir, de fato, explicar as mudanças, tangibilizar as mudanças no mundo dos negócios e incentivar executivos a serem empreendedores, empresários, né, agindo com muito mais ousadia, empreendedorismo, né, e trazendo, acho que, um surpreendente aí para a vida do CEO na transformação. Se não for o CEO que encabeçar isso, muitos conselhos não vão encabeçar. Eu tenho visto, acho que com muitos de vocês, muitos conselhos de administração ainda muito com olhar no retrovisor, né, muito pensando no liability, muito pensando em pautas mais defensivas, que são importantes, né, mas não são transformadoras, né. E, no fundo, o CEO, ele, nessa agenda up and down, eu acho que é quem tem condições de influenciar, né, o grupo de C-level, que está liderando a companhia, e assim como fazer uma bela interface com o conselho. Eu acho que todos conhecem o Alexandre Fialho, é um grande parceiro, idealizador do programa, né, da filosofia organizacional, né, acho que um dos maiores mentores de CEOs do Brasil, um cara absolutamente diferenciado. Fialho, eu passo a bola aí para você, né, acabei me alongando aqui na apresentação, mas passo para você falar um pouquinho, ficar à vontade, tocar a nossa noite aqui. Obrigado, Securato. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado, Marco, pela disponibilidade, presença, poder compartilhar aí conosco essa comunidade SER, como o Zé Cláudio colocou, é uma comunidade que a gente desenhou não por um elitismo a priori, mas por identificar, né, que os dilemas do número 1 são bem diferentes do dilema do número 2, independente do tamanho da cadeira do 1 do 2, né? E quem fez a ascensão de uma posição de vice-presidente para CEO sabe exatamente como muda drasticamente, mesmo sendo a mesma empresa, o mesmo setor, já ambientado. Então é justamente nesse contexto que a gente acaba tendo aí o CEO
o empresário como elemento constituinte dessa comunidade, não só do programa, da comunidade. Então, obrigado aí você poder compartilhar. A gente está numa série, né, de avaliar os caminhos da retomada, né, porque você mesmo estava falando aí no esquenta aqui, né, de que puta, não dá mais, a economia tem que andar, ou seja, essa retomada ela tem que vir o mais rápido possível, o mais consistentemente possível no contexto também de salvar vidas, mas não dá para deixar a economia desmantelar, que o impacto vai ser grande. Mas o ponto crucial é que todos que estão nesse processo, mais avançados, menos avançados, mais acelerados, sofrendo mais ou menos de uma retomada, tem bastante dúvida acerca do que é essa retomada, de como é esse mundo, enfim, de como as coisas vão andar. E, particularmente, Marco, acho que você tem muito a contribuir, não apenas podendo falar da sua própria organização, né, que é uma organização bem robusta, enfim, bem relevante, mas também você acaba tendo o privilégio de trazer quase que um contexto multissetorial, porque você está trabalhando por vários setores, você é um termômetro também, muito mais do que a própria organização em si, desse caminho de retomada de um contexto maior. E somado a isso, com uma capacidade também de trazer questões positivas ou obstáculos mais difíceis para o Brasil comparado com outros locais que você também tem participação e conhecimento, em especial o próprio Estados Unidos que você estava mencionando, né? Então acho que é nesse contexto que você vem contribuir de uma maneira muito muito diferenciada e muito valiosa para a gente. Sem mais, eu queria passar para você trazer para a gente essa sua perspectiva, né, de caminho de retomada, e aí depois a gente entra com algumas perguntas ou algum aprofundar. Mas obrigado, tá, Marco? Obrigado pelo convite aí, Fialho, Securato, obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando, trocar ideias, né? Basicamente, vou procurar não fazer uma introdução extensa, porque assim a gente tem mais oportunidade de trocar ideias, né? Mais uma troca de ideias do que outra coisa, né? Então, como é que eu, nessa retomada, né? Assim, só para ficar claro, eu gosto de reforçar, felizmente, a gente é uma empresa que conseguiu fazer muito bem a transição para trabalhar de maneira remota. Então, a gente não tem urgência, pressa nenhuma em voltar para o trabalho, né, para os nossos escritórios. Isso globalmente, né, lembrando que a gente está em 41 países, né? Mas a gente entende que os países, a economia precisa voltar, porque a gente também não é uma ilha, a gente faz parte, nós somos integrados, né, ao ambiente econômico, e a economia precisa voltar a girar, particularmente países pobres como o Brasil, e ainda mais particularmente países que já têm um déficit fiscal enorme, né? E obviamente a gente foi pego numa situação financeira como país não muito boa, né? Por exemplo, você pega um Peru como um país pobre como o Peru, ele tem uma situação fiscal totalmente diferente do cenário brasileiro. Então, ele consegue, né, a dívida dele, não sei, 30% do PIB, vai para 40%, 50%. Nós já estamos em 60%, 70%, vai para 80%, já está batendo 80% ou até mais. Então, a gente tem uma posição, né, bastante frágil fora do lado político. Mas a gente não está aqui para ficar chorando, então, como é que eu enxergo isso? Quer dizer, a primeiro ponto, né, é a questão da cultura de dados, né? O Brasil ele não tem como sociedade, ou uma joint venture com uma empresa de Israel, em cybersecurity, claramente, por exemplo, o Estado de Israel é uma sociedade, um governo totalmente oposto, muito baseado em dados, em inteligência, né? O Brasil ainda é muito baseado em força bruta, né? Então, compra milhares de ventiladores, quando fala em crime, centenas de milhares de soldados na rua. Então,
E aqui na pandemia a gente percebe a crônica falta dessa cultura de dados, né? Então, como é que eu enxergo, né? Eu já tentei algumas vezes consegui contribuir, outras não. A gente fez um site lá de Minas Gerais, dando informação para todas as prefeituras terem uma transição mais organizada, porque também não adianta fazer transição bumba meu boi também, né? Eu acho que extremos a gente não vai discutir isso, nem faz parte da nossa agenda. Então eu defendo uma agenda de uma transição organizada, né? O Brasil é um país continental, né? Dimensões continentais, você vê situações muito diferentes. Veja bem, o estado de São Paulo, no início, fechou o estado inteiro, mas, no fundo, o impacto era na cidade, na grande São Paulo. Agora que está vindo para o interior cansou de ficar fechado, né? Então, o time de tudo é importante. Então, a questão de números, de cultura de dados, de infectados, obviamente, isso é uma parte. Então, e tem toda uma agenda que a gente precisa organizar e, principalmente, uma educação das pessoas, né? Lembrando que boa parte do Brasil tem uma carência educacional enorme, né? E reflete quando tem uma situação dessas. As pessoas acabam não sendo muito disciplinadas, a falta de informação é grande e assim por diante, né? Então, dito isso, eu queria entrar mais num assunto que eu conheço melhor, que é a parte de transformação digital. E hoje, por exemplo, comentei rapidamente com vocês, eu tive a oportunidade de fazer uma videoconferência individual com o ministro Paulo Guedes e procurei reforçar a importância da tecnologia nessa retomada. Eu acredito muito em que a tecnologia, se a gente usá-la bem, não é somente a cultura de dados, nós podemos ajudar ou tentar o Brasil fazer uma volta em V, ou pelo menos em U, né? Evitando a L, que seria um desastre, né? Então, como é que eu enxergo isso? Quer dizer, se você analisar a economia como um todo, nos últimos 20 e poucos anos, o Brasil não cresceu a produtividade. Esse é um grande buraco do Brasil, né? Então, eu lembro que eu tinha um CEO na Europa que ele gostava de falar que o Brasil ele ficou caro antes de ficar rico, né? Então, ele foi ficando encarecendo, e aí depois veio o desastre em 2013, 2014, que veio a conta para pagar. Então, a primeira como é o grande salto de produtividade que vem da tecnologia, né? Lembrando que o Brasil é uma sociedade já aberta à tecnologia, tem aí o Securato falou do Marcelo Porto, ele sabe que eu sou de ele também, da questão de vender o Brasil como uma capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem, vamos chamar assim, uma boa capability na área de tecnologia, né? Tem um mercado enorme, tem um mercado que está aberto a mais flexível, né? Não é um mercado tão rígido como, por exemplo, um europeu, mas que é mais avesso a mudanças e tudo mais, né? E é um mercado que ainda é pobre, né? As pessoas são pobres, então elas são mais abertas. Então, você tem um componente bastante interessante. Você tem a necessidade. Você tem o que a gente chama de mato alto, né? Que você tem uma série de ineficiências enorme na cadeia produtiva que você pode atacar de uma forma digital, né? Lembrando que, por exemplo, é famoso aí, talvez um dos setores mais hoje fortemente focados em transformação digital, o varejo, por exemplo, o varejo americano. Isto é claro, estatisticamente está comprovado, que boa parte do sucesso do varejo, o e-commerce, o varejo eletrônico, ele entrou mais na fraqueza do varejo tradicional, físico, do que exatamente na vontade de virar digital. Então, e essa é a grande força do modelo digital, né? É uma força onde você ataca os pontos fracos, os pontos de melhoria, seja da sua empresa, seja da sociedade, seja da cadeia produtiva. Então,
eu enxergo com muito um otimismo, obviamente, realista, que nós temos uma grande oportunidade, a gente pode falar num conceito mais amplo de leapfrog, né? A gente pode dar saltos em diversas frentes nessa linha. Então, a primeira eu falei do mercado como um todo. Se a gente olhar as empresas em si, né, e ainda entrando um pouco no tema que vocês têm aqui desse grupo, né, a gente sabe que nunca não, mas nos últimos tempos, a barreira não é muito tecnológica, é quase que ela não existe. A grande barreira é mental, né, que é o que vocês entraram do mindset. A gente pode até discutir isso mais para frente, né? Então, assim, nós não tendo grandes barreiras tecnológicas e a quebra de paradigma com o Covid te empurra, é uma oportunidade única que a gente não pode perder, né? Então, a gente falou do Brasil, cadeia produtiva, produtividade interna, produtividade que a gente chama externa e tal. Uma outra linha, por que não, é a parte social. Se você pegar grandes ONGs, né? Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo minha esposa está no conselho do Instituto Ayrton Senna, né? Faz um trabalho maravilhoso e já em escala nacional, né? Atende já alguns milhões de crianças. Mas se você der uma alavancagem digital, você pode multiplicar por 5 ou por 10 esse benefício. Isso faz uma diferença enorme. Então, mesmo no lado social, você tem uma grande oportunidade de fazer alavancagem. Vamos para o terceiro pilar, governo, né? Governo, então, nem se fala, né? O governo, eu falo que aqui no Brasil, não importa a ideologia, né? Todos querem aumentar os impostos e querem o seu dinheiro, né? Em outros países, você tem, dependendo da ideologia, tem gente mais liberal, diminui o imposto, aumenta. Aqui todo mundo aumenta imposto. Então, é a primeira vez que a gente tem uma visão do ministro Paulo Guedes, por exemplo, de um ministro liberal, né? Mas, na prática, se você analisar a máquina do governo, do ponto de vista da arrecadação, ela é bem digital, né? Mas ela não teve o mesmo carinho, o governo, em prestar serviços de qualidade para a população. Se você pegar lá o trabalho, tem uma área ali do governo, que é o Luiz Felipe, um pouco o Paulo Weber, eles estão fazendo um trabalho, eles elegeram ali um pouco mais o INSS, eles já colocaram ali 500 serviços digitais que dão um atendimento muito melhor ao cidadão e, ao mesmo tempo, redução de custos. Então, o governo também, vamos chamar de terceiro pilar, a gente falou das empresas, o mercado, né, toda a cadeia produtiva, falamos social, agora vamos falar do governo. Você tem uma oportunidade de prestar serviços de melhor qualidade, que o Brasil ainda está em débito, incluindo uma redução do custo da máquina, né? Isso é ímpar, está na nossa mão. De novo, a tecnologia já está aqui, né? Eu dei o exemplo aqui de atendimento, mas se a gente ir para a saúde, né? Talvez cada um tenha a sua avaliação, mas se você avaliar pela situação do modelo de saúde público, pela dimensão e pela situação, você vai ver que não foi até que bem, né, dentro do contexto, a parte de saúde dos hospitais, né? Eu acho que se fosse dar nota, a grande nota baixa que todo mundo daria, primeiro é a briga política, segundo, a falta de dados na gestão, no direcionamento das medidas por região, por micro-região, e o terceiro, a falta de testes em massa, que realmente eu não sei por que o Brasil não anda. Mas na parte do hospital, nós não vimos nenhum cenário, ou raríssimas vezes, como a gente viu na Itália, na França, em Nova York, quer dizer, países envolvidos que teoricamente não, tem muito mais dinheiro e estrutura, os hospitais totalmente engargalados. O Brasil não viu isso, né? Então, mas veja as oportunidades, voltando às oportunidades, veja a oportunidade que você tem no sistema público global, um dos maiores do mundo,
a oportunidade digital de melhorar o atendimento e reduzir custo brutal, né? Só com cartão único, né? Identidade única do SUS, o nível de redução de exames que você faria seria um negócio escandalosamente grande, né? Então, eu comentei, então, essa parte de governo, né? Uma outra parte seria o mercado de trabalho, né? Que talvez mais relacionado ao nosso tema aqui, né? A gente tem falado muito de home office, trabalho remoto. Eu, particularmente, como a gente trabalha global, a gente já vem desenvolvendo aquele modelo offshore, nearshore, né? Onde um país de menor custo trabalha para um país de maior custo. Mas hoje, com essa questão remota, você tem uma oportunidade de democratizar os melhores empregos de maneira brutal, né? É muito mais do que você reduzir o custo de facilities e reduzir o custo ou de vale transporte ou do tempo que a pessoa perde, principalmente nas grandes metrópoles de São Paulo, que o transporte público não é dos melhores. Ou qualidade de vida também, melhor satisfação do colaborador, mas é muito mais que isso. Você está abrindo, o Brasil é imenso. Então, as melhores oportunidades de emprego, em geral, estão nas grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio e Brasília. Dessa forma, pelo menos parcialmente, não vai abrir tudo, não vamos ser também utópicos, mas você tem uma grande oportunidade de democratizar as melhores oportunidades para o Brasil inteiro. Então, o mercado de trabalho, né, ele tem um impacto enorme, muito mais amplo do que apenas a questão do trabalho em casa, a satisfação do colaborador, ou a redução do custo ou impacto no real estate. Tem isso também, claro. E mesmo numa situação que, a gente quando está no meio da crise, a gente tende a maximizar as grandes mudanças, mas a gente não tem dúvida que elas vieram para ficar. Até que ponto vai acontecer, não sei, né? Aí a gente também vai calibrar dentro do modelo digital, não é um dia após o outro. Então, se você analisar nessas várias frentes que a gente está discutindo, né? Quantas oportunidades nós temos de dar um leapfrog, de dar um salto, né, na sociedade brasileira, né? Então, acho que só para a gente começar, depois, se vocês querem, só para não estender muito, aí eu vou parar aqui, mas um outro tema a gente pode falar de liderança, né, que como você falou da solidão do CEO, na questão da transformação digital, você citou a questão de conselho, eu também posso entrar nesse tema se vocês quiserem. Tá bom? Excelente, Marco. Excelente. Muita coisa para a gente debater aqui. Eu vou aproveitar aqui o privilégio, né, de estar aqui mediando e colocar algumas questões aí que eu gostaria da sua apreciação. O Zé Cláudio, na sequência, põe as dele e a gente vai para as perguntas que certamente vão ter aí dos participantes, né? Eu acho que você trouxe aí, primeiro, uma perspectiva otimista, que é um marco comum do empresariado brasileiro, né? Eu acho que a nossa herança cultural, que são dos aventureiros, né, e não dos trabalhadores, né? Na nossa formação, já diria o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, e a gente sempre lidou com o lado sombra dessas heranças culturais, né? Então, um povo que tem mais, quer ser mais feliz do que ganhar dinheiro, enfim, tudo que é enaltecido na cultura anglo-saxã, teoricamente é enfraquecido na nossa herança cultural. E uma das minhas perguntas vai nesse ponto, né? O mundo contemporâneo, bem diferente daquele mundo onde reinava a racionalidade, seja pelos achados da neurociência, que já nos trouxeram que
a gente achava que a gente era muito mais racional do que de fato a gente é. O não cognitivo toma conta, né? E os valores dessa brasilidade parecem ganhar muita pujança nessa questão paradoxal da pós-modernidade, modernidade, enfim, nesse contexto. Porém, isso ainda estava, na minha percepção, como uma possibilidade, uma ideia, ainda tinha uma questão aí de algumas mazelas culturais. E a minha pergunta efetiva, eu vejo nessa crise do Covid, você falou de umas oportunidades, talvez a grande oportunidade para essa brasilidade de fato ter alcançado o seu lugar ao sol. Porque o lado sombra da brasilidade a gente já conhece há muito tempo, né? A gente, inclusive, paga um preço até caro, vem pagando preço bem caro por ela, seja em contextos econômicos ou sociais. Mas parece que agora o tesouro, o lado sol, ou seja, a gente começa a ter algum retorno dessa questão da brasilidade, que tem a ver com modelos mentais novos que vão ser exigidos, perfis de liderança e tal. Então, eu queria te escutar, primeiramente, em relação a isso, ou seja, como que você vê nesse chacoalhar global, né, que não foi só no Brasil, esse lado, esse espaço ao sol que aparentemente a gente pode ocupar, e para a gente ocupar e ter os retornos realmente vultuosos, o que você daria de recomendação para líderes empresariais que estão aqui no destino? Assim, eu gostei do termo brasilidade, né? Assim, características nossas. Eu, assim, só para reforçar, né? Bem característica de empreendedor. Você tem que ser um cara otimista, né? Procurar aquelas velhas frases lá que eu acredito, não é só frase de efeito, como, né? Olhar o meio copo cheio, fazer do limão limonada, aquelas frases de efeito que eu acredito. Porque dentro do que vocês estão comentando, que eu entendi até do estudo do grupo, o poder da mente é muito forte. Eu sempre acreditei nisso, né? Então, eu acho que conforme você encara a situação, né, você pode ter um resultado muito diferente, né? Então, vamos colocar um pouco. Quer dizer, eu acho que um pouco desse contexto de brasilidade que você coloca é um contexto no fundo, de um povo que ele tem que ser flexível para ele sobreviver, é uma questão de sobrevivência, né? É muito associado ao teu ecossistema, né? Que não é só uma característica do brasileiro, né? Eu falo, o Brasil, acho que é um dos países mais difíceis de tocar negócio, na minha opinião, mas eu conheço dois que acho que são piores, né? Um é a Itália e o outro é a Argentina. A Argentina é muito pior que o Brasil. Eu tenho dó, quando falam dessas rivalidades Brasil-Argentina, eu falo, desculpa, porque a Argentina consegue, ainda tudo que a gente tem aqui é exponencialmente pior, né? Quase tudo, né? E com condições de infraestrutura, de educação, de tudo melhor que nós, né? Por incrível que pareça. Então, eles têm o dom de estragar o ativo que eles têm, ainda maior que nós, algo que é quase impensável. Então, eu acho que é muito associado ao seu ecossistema, né? Então, aí é aquela velha frase que o Jorge Gerdau gosta de falar, vários líderes, né? Eu não posso perder uma oportunidade de uma crise para aprender a trabalhar melhor. Então, eu não posso perder uma oportunidade dessa crise, que não é só econômica, também, como você disse, é de saúde, social, para eu também procurar ser um ser humano melhor, né? Mesmo que seja mais tarde, que nem eu, já tenho 59 anos, né? Mas nunca é tarde para melhorar, né? Então, eu acho que aqui tem uma parte interessante, que é uma combinação, né, de crise social e financeira, né, e econômica, né? Então, de certa maneira, o impacto é maior, é exponencializado, mas por outro lado, exponencializa a tua oportunidade de você trabalhar melhor, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante, né? E aí a gente sabe disso, as pessoas que estão aqui me ouvindo certamente
trabalham em multinacionais, já trabalharam, sabe que países muito difíceis como o Brasil e a Argentina são excelentes centros de desenvolvimento profissional, né? Porque é na dificuldade que você aprende, né? Não é na comodidade e na tranquilidade. Então, isso é um ativo que a sociedade brasileira tem, eu acho que você também chama de brasilidade e tudo, e associado, obviamente, a uma série de características históricas, né? Perfis, por exemplo, de miscigenação, um país de dimensões continentais, ninguém sabe como conseguiu se manter único, né? Se você analisar o restante da América Latina, eles quebraram em vários países, mesmo falando a mesma língua, e nós, com uma dificuldade muito maior de logística, comparando a nossos pares hispânicos, a gente manteve uma unidade, uma unidade política, né? Que é um dos assombros. Então, essa miscigenação, essa cultura local, todo país muito grande, né? Se você analisar, ele é mais dentro, né? Ele é mais para dentro. E os Estados Unidos também é. É que os Estados Unidos todo mundo vai até lá, porque ele é o país mais rico do mundo, mas ele é super interno, né? Então, você desenvolve muito características muito locais, pouco internacionais e assim por diante, né? Com problemas e, como tudo na vida, com vantagens e desvantagens. Então, eu acho que a gente tem que usar sempre, né, as dificuldades a nosso favor. Então, se você analisar, voltando agora para a transformação digital, voltando agora para a pandemia e voltando para o C-Level que a gente está falando aqui, né? Claramente, o mindset é o grande diferencial, não é a tecnologia. A gente sabe disso, isso em qualquer lugar do mundo, certo? Então, por que agora começou a andar e 3 meses atrás não andava a transformação digital? Porque agora foi obrigado a andar, né? Ou seja, a tecnologia, o cenário já estava aberto, já estava lá. Então, por uma série de razões, a gente não aproveitava. Isso no mundo inteiro, alguns países mais, outros menos, né? Então, se a gente for por essa linha, né, o mindset é uma coisa, se você analisar o mindset de uma cabeça, o mindset digital, né, uma cabeça digital, 90% é mais ou menos o mesmo conceito, as mesmas premissas, as mesmas assumptions de um mindset, de uma cabeça empreendedora, né? Então, quais são os conceitos, por exemplo? Arriscar mais. Então, entendeu? Não é? No fundo, as empresas incumbentes, elas têm medo de arriscar, né? Vamos dar um exemplo de uma liderança empresarial que não tem medo de arriscar. A chinesa. A chinesa não é só tecnologia, tem o governo central, tem uma série de coisas que não é democracia, pode ajudar, tudo bem, pode falar tudo. Mas não existe liderança mais ousada do que a chinesa. Eles têm uma autoconfiança grande, às vezes até demais, mas aí cada um tem seus problemas, né? Ninguém é perfeito. Então, a primeira, né, é ousar mais, correr mais risco. Então, por quê? Porque, na verdade, você está numa zona de conforto e você acaba não arriscando, né? Tá, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? O conceito bonito de MVP. O que é um conceito bonito de MVP? Eu, na minha vida, praticamente, quase sempre, quando eu fui fazer uma iniciativa, abrir uma outra operação num país, ou fazer alguma coisa nova, eu não investia um caminhão de dinheiro, não planejava muito longo, e você procurava, na verdade, gerenciar e vai corrigindo a tática. Você sabe onde você quer, mas você não tem tudo já planejado, e você vai medindo e vai sentindo o mercado, errando e acertando. Você entra com uma intensidade, um dinheiro, uma equipe bem menor, e você só escala quando o negócio dá certo. Isso aí é MVP, né? Que hoje o digital chama bonito, mas na prática, quase todo cara empreendedor começou assim. Ele vai, a gente chama de ciscar, né? Você vai ciscando, cisca ali, e de repente você acertou. Opa, então aqui eu vou seguir, né? Então,
esse é um outro ponto, né? Claro, as tecnologias viabilizaram uma série de novos modelos de negócio que antes seriam mais difíceis, é verdade. Elas democratizaram o empreendedorismo, é verdade, né? Então, mas de qualquer maneira, quem comanda é o mindset, é o modelo de negócio, não é a tecnologia, né? Então, para isso eu defendo, né, que todas as transformações da empresa, e incluindo as digitais, não apenas, tem que ser liderada pelo número 1. Ele tem que mostrar que ele está engajado. Aí que ele vai perceber por que morrem as iniciativas dos níveis inferiores, e elas morrem com uma velocidade espantosa. Então, é super comum, anos atrás, você ter reuniões maravilhosas com o C-Level, depois passa 6 meses, morreu. Vai falando com o segundo nível, o cara não responde, ele tem uma outra coisa para fazer. Ele não... Agora, por exemplo, no meu caso, como é que a gente começa a ter um nível de assertividade melhor em qualquer projeto, transformação? Primeiro ouvir, é o que eu faço isso agora o tempo inteiro, é ouvir quais são os seus grandes drivers. Me fala 3 ou 4, me fala 55. Então, vamos focar nesse. Porque a chance de o cara olhar é maior e a chance de andar é maior. E não por dificuldades técnicas, por uma questão de foco, né? Então, vejo, voltando então a essa questão, agora a gente falou do mindset, né? Agora, que é o mindset digital, empreendedor. Agora eu estou falando da liderança. E não é só delargar. Claro que ele não vai fazer tudo, mas ele tem que dedicar um tempo à transformação. E tem que se dedicar não apenas a atos simbólicos, ele tem que se dedicar a atos efetivamente de execução. Claro que não é o tempo inteiro, porque ele tem outras coisas que fazer, mas pode dedicar 10% do tempo dele, dependendo do estágio 20%, ou 30%, ou 40%. Né? Porque, obviamente, você tem que tocar o dia a dia, você tem uma série de funções que um incumbente tem que fazer. Então, ninguém está pregando radicalismo, não tem mais, tá? Tudo bem. Você comentou também a questão do conselho, né? Você mencionou isso. Né? Para mim é o seguinte, na verdade, assim, eu gosto muito do conceito do ownership, é o teu na reta, né? Quem é o cara que vai ter o grande benefício se der certo ou o grande risco que der errado? É o C-Level, não é o conselho. Você me desculpa. A maioria dos conselhos, a remuneração não é variável e quando é muito pequena, seja em ações, seja em bônus. Então, na prática, e são em geral, a grande maioria, pessoas já de uma idade um pouco mais avançada, que tem uma função de mais de coach, de mentor, de acompanhar, mas não é mais, ele não tem aquele mais faca nos dentes para liderar. Então, o cara sobrou é para o CEO mesmo, essa é a verdade, né? Então, e ainda os conselhos estão ainda, se a gente acha que no C-Level ainda não estão bem preparados para essa mudança, porque ninguém está, certamente no conselho não é lá que você vai aprender. Não é lá, né? Então, e aí a gente entra numa outra coisa que é importante, você está falando a questão do tema do grupo. Para mim, meta define comportamento, né? Tá certo? Depende do que você define, mas se você só tem meta financeira, desde o conselho até o C-Level e o mid-management, obviamente o cara só vai olhar o resultado do próximo trimestre ou do próximo ano, ou daquele ano, desculpa. Né? Ele não vai olhar transversalmente, vai analisar o futuro, ele vai olhar um pouco, mas na hora do aperto ele não vai. Estou falando para deixar 80% do bônus do executivo todo bem na transformação digital? Não. Mas por que não 20%, 30% ou 10%? Já entra no KPI, já entra no radar de todos. Né? Então, outro dia eu bati um papo foi até legal, que era o presidente de uma grande empresa de construção civil, que é um setor bastante conservador, e eles pediram para a gente bater o papo, tinha dois caras, tinha um cara de operações, o CEO, e o cara do presidente do conselho.
Então, ali você tem funções para todo mundo, né? Que também o conselho também precisa se rejuvenescer. Então, e aí um pouco você falou da solidão, né, da cadeira, é verdade, mas aí é a vida, né? Entendeu? Você tem algumas formas hoje, o nível de informação, o nível de o acesso à informação, você não hoje você tem um nível de acesso muito mais fácil, você pode ler cases, então o nível de informação, compartilhamento de experiências é muito maior que antes. Então, você tem uma solidão, que às vezes você não pode compartilhar os seus problemas ali com o teu time, alguns deles, mas você tem um nível hoje de informação que antes a gente não tinha, né? Do ponto de vista até global, né? Então, não sei se eu me estendi muito na resposta, mas voltando, eu acho que assim, primeiro, a gente não pode perder essa oportunidade para nós nos repensarmos do ponto de vista pessoal e profissional, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é a gente que vai liderar, e liderar é pôr a mão na massa, na minha visão, hands-on. Não é que você vai carregar o piano sozinho, não é isso que eu quero dizer, tá? Então, esse é um ponto. E o terceiro é abrir um pouco a cabeça, até porque os benefícios vão vir para nós. Por isso, quem lidera a transformação digital é o conceito do ownership, é o cara que vai ter o benefício. Por isso que, em geral, não é o cara de tecnologia, porque não é ele que tem um benefício direto. É o cara do negócio, que é o cara mais de negócio que tem benefício, quem é? É o C-Level e não é o conselho. Entendeu? Então, um pouco dessa linha. Tá? Excelente, Marco. Legal. A gente trabalha esses pontos todos transversalmente no nosso programa. Inclusive, tem um módulo que é a Agenda Up and Down e o Poder, né? Que foi um módulo bem impactante, porque é aprofundar nessas questões que você acaba de dizer, né? E de fato, o maior incômodo para um management, né? É olhar e ver um conselho que, desculpe o meu francês, né? Tem uma agenda coverage, né? Que basicamente burocratiza, além de não trazer nada de interessante, coloca barreira, não vibra com o que é bom e fica só torcendo para o errado para poder encontrar uma vírgulazinha fora do lugar para, pô, olha as boas aqui, não sei o que, isso está em não conformidade, que não sei o que. Ou seja, acaba que gera não é nem um isolamento, é uma relação desagradável, vamos ser razoáveis. As reuniões de conselho se tornam reuniões desagradáveis, onde deveria ser o oposto, né? E a gente trabalha um pouco nisso, mas é legal você trazer essa perspectiva, né? Legal. Zé Cláudio, quer pegar a bola aí? Claro, eu estou sem vídeo, que a minha internet não está tão boa. Vocês me escutam bem? Estamos escutando bem. Legal. Marco, nessa linha do que você estava comentando, você vê na cabeça do CEO e até do C-Level brasileiro mudanças significativas, né, nesse mindset, nessa forma de encarar a transformação digital pela pandemia? Ou a gente vai voltar para uma agenda executiva padrão, sem inovação, e a gente vai ter meio que uma camada de maquiagem digital, mais Então, digital? tá, não, mas deu para entender. Mas deu para entender. Eu acho assim, tá? A gente não pode, de novo, sem extremos, né? Não é agora que todo mundo vai ter agenda digital, mas primeiro é o seguinte, né? Vamos ser honestos. Já final do ano passado, vamos imaginar um momento antes da pandemia, o movimento do C-Level para o digital já tinha crescido muito. Ele vem crescendo muito nos últimos, a cada intervalo de 6 meses você já vê alguns saltos. Então, há 3 anos atrás, realmente os avanços eram muito pequenos e ele vem acelerando proporcionalmente já antes da pandemia, tá? Então, essa é a primeira constatação. A segunda, na minha opinião, na pandemia, claramente, não são todos, óbvio, até porque também, às vezes, tem o impacto financeiro, a destruição de valores, varia muito de um caso para o outro, né, de setor econômico para outro, de empresa para outra.
mas claramente se mostrou estar mais aberto. Então, a resposta para a sua pergunta é: eu não acho que volta como era. Eu acho, aliás, não tem voltado, né? A cada 6 meses já acelerava e não voltava. Agora vamos imaginar esses 6 meses de pandemia, esses 3 e pouco e mais uns 3, claramente vai dar um salto que não volta mais. Até porque se voltar, morre, né? Então, eu não sou drástico, não sou melodramático, mas, vamos dizer assim, o cavalo passa, você tem chance na vida, não são muitas. É bom você não bobear, né? Então, eu não acho que volta mais. Então, tem algumas começam a exagerar, né? Eu não gosto daquele termo, por exemplo, me desculpa, eu nunca mais, agora sempre vamos trabalhar em home office a empresa inteira. Eu não gosto desses termos muito drásticos, né? Até porque as experiências variam de pessoa a pessoa, né? Mas certamente o mercado, o modelo mudou, isso não tem dúvida, né? E varia de setor para setor. Então, você tem setor lá de mineração, que é um setor indústria pesada, que o impacto é bem menor. E outros setores têm um impacto brutal, né? Mas na régua, né, abriu muito e não volta mais, né? Maravilha, Marco. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou abrir aqui. Recebi até algumas aqui via WhatsApp, gente, mas peço que, se vocês puderem colocar aqui no chat. E aqui nós temos uma do meu xará, Luiz Alexandre Garcia. Marco Alexandre do Celep. Não, Alexandre Garcia, desculpa. Alexandre Garcia, do Celep. Obrigado pela aula dada. Gostaria da sua opinião nessa relação entre CEO e conselho. Quais são as principais dicas para o CEO no trato com o conselho, para emplacar, inclusive, uma agenda digital relevante, que demanda investimentos numa época complexa como essa que estamos vivendo? Olha, eu vou comentar, claro, não tem uma receita de bolo, cada empresa tem uma história e também depende muito da composição do conselho, né? Você tem conselhos, como você disse, muito mais burocrático, o cara gosta de ficar olhando a cor do PPT, né? E tem outros conselhos que gostam de debater novidades, aí varia muito o tipo de pessoa e a situação. Mas, tentando ser de uma maneira um pouco mais, genérica, né? Eu gosto muito da abordagem bem direta, né? Estabelecer o jogo, as cartas da mesa, né? O que seria isso, né? Eu acho que, assim, colocar que, primeiro, item 1, né? Como é que nós vamos... primeiro, nós precisamos ser mais ousado. Essa empresa precisa correr risco. Não significa que ela vai quebrar, fazer oposta, vai apostar em derivativos. Não estou falando isso, tá? Então, nós vamos ter experiências. E é legal, porque essas experiências digitais, elas não custam muito dinheiro no início. Não custam muito dinheiro. Não é grandes desvios de orçamento e grandes volumes de dinheiro. Mas tem uma dedicação de tempo importante. Então, a primeira é ousadia, né? Assumir que tem certas experiências que vão fracassar. Faz parte do processo. Mas que a gente tenha um processo de avaliação adequado, né? O segundo é a questão da bonificação. Lembra que eu falei? As metas, bônus definem comportamentos. Então, como definir um bônus onde, 80% é resultado, que é o tradicional, e 20% são alguns 3, 4 KPIs de transformação digital. E esses KPIs, eles vão se sofisticando ou ficando maiores, né, mais importantes ao longo do tempo. Então, os primeiros 3 meses, não adianta pôr por ano. Na minha opinião, eu colocaria, pode ser no ano, mas você define, o rigor por exemplo, que nem eu faço um app. Quando eu vou lançar um app, eu não posso já querer falar, a minha meta é aumentar 15% de vendas. Não dá isso. Você tem uma jornada, você tem um roadmap para seguir.
Então, você pode fazer metas gradativas. Ó, a primeira meta é o seguinte, eu quero atrair X pessoas. Depois, eu quero que ela tenha uma experiência que ela chegue até olhar a oferta. Depois eu vou falar da conversão. Então, você vai estabelecendo métricas dinâmicas, né? E não necessariamente dinheiro no início, né? Dinheiro é depois, né? E a gente tem a vantagem que agora, como as coisas estão aceleradas, você já consegue ter resultados num prazo mais curto. Antigamente era bem mais longo. Então, eu falei primeiro de mudar a cabeça de ousadia, né? E essa, desculpa, só quero voltar nessa primeira cabeça ousadia. Eu acho que aí tem um treinamento, tem uma dedicação, tem um treinamento, por exemplo, do próprio conselho da liderança executiva, né? Tem treinamentos mais práticos, treinamentos mais teóricos, podem ser rápidos, porque muito dessa cabeça e tudo mais, você tem que treinar as pessoas, tem material para ler. Então, você pode reservar, por exemplo, parte do horário do conselho, 1 hora para discutir algum assunto digital e o restante para ver números, né? Aí o segundo eu falei de metas. Esse é o segundo ponto. E não é meta só do C-Level, do CEO, né? É abaixo também. Como eu vou cascatear? Terceiro, evitar um pouco o conceito de atribuir somente o cara de tecnologia, ou o que eles chamam de CDO, né? O Chief Digital Officer, dele tocar. Ele não existe, ele não é lá, não é uma bala de prata, não existe isso. A empresa precisa se envolver. Por isso que o C-Level precisa se envolver e o CEO muito. Pode ter o CDO, não sou contra, pode ter, mas ele é parte do grupo, ele não é o cara que toca, tá? Então, quarto ponto, cuidado com a questão do muito vapor. O mundo, às vezes, a gente tem uma tendência de muito visual e pouco resultado. Então é muito post-it, é escritório bonito, agora, antes era escritório remoto, agora não mais, porque já é outro modelo, e tal, mesa de pibolim, não sei o quê, mas, né? E os KPIs, né? Como é que eu meço produtividade? Por que o trabalho remoto hoje tem mais produtividade até do que o trabalho presencial? Porque eu tenho indicadores, porque como as pessoas foram para casa, eu tinha que medir de alguma forma, senão as primeiras semanas de trabalho em home office foi uma festa, não foi bom. Aí depois você começa a estabelecer indicador. E às vezes você, no visual, acha que você coordena e controla melhor. E esse é um erro. A gente percebeu isso. Então, como é que eu estipulo dentro do modelo digitais indicadores e KPIs? Porque senão é uma festinha, tirar foto. Tem muito essa tendência, né? Então, tem muitos CEOs que gostam de uma festa. Tudo bem, não tem problema. Acho que marketing faz parte, principalmente dependendo da empresa, dependendo do produto dela, o marketing é uma atividade essencial. Mas cuidado para não amarrar o marketing sem resultado, né? Tá? Então, acho que, em linhas gerais, eu iria para essa linha. E estabelece, faz uma sessão de workshop com todo o conselho e uma parte eu gosto de trabalhar em equipe, então trazer o time e o conselho juntos. Vamos estabelecer aqui umas metas, vamos estabelecer juntos, vamos passar um dia inteiro. Aí pode até colocar post-it, pode fazer alguma coisa de design thinking, mas tem um objetivo. E faz algo e depois vai crescendo, né? Então, eu acho que essa relação tem que ser muito transparente, né? Esse é o ponto que não sei se eu respondi a pergunta dele. Acho que sim, Marco, e acho que você conseguiu retomar alguns pontos também super ricos aí da sua fala, né? Antes aqui, pedir desculpa ao Xará Alexandre Garcia, por coincidência, troquei mensagem hoje cedo com o quase Xará Luiz Alexandre Garcia, que está querendo ser aluno da turma 2, né? A gente conversou sobre isso. Aí quando eu vi aqui, achei que era ele. Aí quando eu fui ler, não, é o quase homônimo que é CEO do Eu confundo o nome dos meus 2 filhos toda hora, então chama Guilherme Rodrigo, Rodrigo Guilherme, então isso aí é de menos. Não, é que eu estava com o Luiz Alexandre na cabeça, aí quando eu li, passei. Tem aqui, eu tenho uma pergunta
minha, mas eu vou deixar ela para o final, para não abusar aqui do papel de moderador. Tem uma do Ângelo Colombo. Primeiro, né, Marco, ele te parabeniza pelas ideias sempre muito claras e objetivas. Você entende que a democratização do trabalho deve cruzar fronteiras ou será afetada pela onda de desglobalização? Hoje, você tem sempre boas perguntas, né? O Ângelo é um dos que fez um curso com a gente no INSEAD, né? De transformação digital, que é exatamente essa discussão de mindset há 2 anos atrás, né? Eu acho que a minha visão, quer dizer, eu não tenho bola de cristal, né? A gente nunca. Eu acho que a questão da desglobalização ela passa, por exemplo, um pouco de cadeia produtiva industrial, onde se concentrou demais na China, então você tende a amenizar. Mas eu acho que as empresas tendem a mais a falar do que fazer, na minha visão, porque essa questão de globalização, você tem, obviamente, excelências em vários países, em várias regiões, em várias empresas, que dificilmente você substitui, por mais que você queira politicamente. Não é com uma caneta que você muda. Então, mesmo a questão da desglobalização, eu vejo ela mais falada do que executada, mas sem dúvida a gente vê um humor menor, isso não tenha dúvida. No mercado de trabalho, eu acho ao contrário, eu acho que o nível de barreira de fronteira é mais difícil, porque o nível de talento que você precisa é brutal. E a questão do trabalho remoto, o trabalho em casa, o home office, eu acho que é uma revolução. Então, porque pense bem, por exemplo, aqui. Vamos imaginar, eu estou prestando serviço para uma empresa global nos Estados Unidos, né? Então, em geral, parte da equipe fica nos Estados Unidos, parte fica nas Filipinas, na China, seja onde for, né? Ou mesmo na América Latina. Mas ainda boa parte, principalmente a parte de squads, de agile development, eles têm muita visão local. Na medida que você trabalha remoto, você quebra essa barreira. Quando você quebra essa barreira, o cara pode estar lá em uma outra cidade do mesmo país ou em qualquer lugar do mundo, você me desculpa, né? É uma questão de como é que você organiza o trabalho. Então, eu acho, né, que é uma quebra. Eu acho que o grande benefício da humanidade, do ponto de vista de mercado e de trabalho, é mais do que qualidade de vida, é mais do que isso. Eu acho que o trabalho remoto, ele democratiza o trabalho. Assim como a tecnologia democratizou o business, né? Ela democratizou a tecnologia, se você analisar o digital democratizou a tecnologia. Então, imagine antigamente, todo mundo falava, vou montar um marketplace, vou montar um e-commerce. Pô, custava milhões de reais para investir, anos. Hoje você põe no ar, alguém já tem lá, você paga essa service, não é um primor, não é super personalizado, mas você põe no ar em 2 dias. Então, essa democratização da tecnologia, eu acho que o trabalho remoto fará com o mercado de trabalho. E eu acho lindo isso, né? Eu acho que é uma grande oportunidade de usar melhor tantos talentos que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Obviamente, aí você vai ter algumas outras barreiras, assim, cultural, línguas, né? Mas também nada como a necessidade de fazer você correr, né? No fundo é isso, né? Se você não vê necessidade, você não se mexe. Quem sabe a grande chance do Brasil finalmente começar a querer falar outra língua é quando você tem necessidade, né? Tá? Mas eu acho que primeiro o Brasil ainda tem um step nos primeiros anos regional, né? Depois é global. Agora, outros países que já estão um pouco mais, falam outras línguas e tudo, eu acho que a oportunidade de mercado de trabalho é fantástico. Eu acho muito bacana, eu acho lindo isso. A gente tem chamado até um modelo da Stefanini de Stefanini Everywhere, né? Então, eu acho que revoluciona. Eu vou falar no meu caso, eu vou dar uns casos simples aqui. Um dos grandes problemas que eu tenho é muito distribuído, então eu termino um contrato no Rio Grande do Sul e fecho um contrato um mês depois, na mesma época, no Rio de Janeiro, com características parecidas de profissionais.
Eu demito um monte de gente, lá gasto um caminhão de dinheiro, põe um monte de gente na rua de um lado, porque eu perdi o contrato, e no Rio eu começo tudo de novo. Remoto não tem isso, né? Então, você começa a mudar as relações. Então, eu acho que o mercado, eu acho que vai revolucionar sim. Como tudo na vida, tem uns steps e tem alguns, vamos dizer assim, etapas de amadurecimento. Tá? Mas é uma opinião, né? Não, mas acho que a mensagem é clara, né? Eu acho que a democratização, inclusive, ela é dada quando a disparidade econômica de acesso à tecnologia passa a Perfeito. ser menos relevante. Então, isso faz com que outros países possam ter aí um movimento e não ficar à margem desse movimento, né? Eu acho que você foi bem contundente, bem elucidou bem essa questão para que nós, como brasileiros, olhamos para isso de uma maneira muito positiva, né? Que isso nos favorece rumo a uma posição mais privilegiada, né? Continuando aqui a pergunta, Marco, nós temos aqui do Marcelo Munerato, CEO da EIO, e primeiro ele agradece, né? Marco, sempre espetacular, parabéns, uma aula de quem realizou grandes transformações no mercado nacional e global. Isso é importante, né? Porque a gente está falando com. Eu quero fazer um parêntese aqui. Eu acho que as suas colocações, Marcos, são muito ricas, porque você é um empresário brasileiro numa perspectiva global. Então, você traz, de fato, considerações não apenas localizadas, mas de uma projeção de empresários, de empresas brasileiras para um mercado mais globalizado. Fecha esse meu parênteses aqui, colocação que o Marcelo elogia aqui. E a pergunta dele, nosso amigo, parceiro e cliente, se tivéssemos o poder de transformar uma coisa na realidade brasileira, esfera pública ou privada, o que seria? Ô, Munerato, você sempre com as perguntas difíceis, né? As perguntas de, não é nem 1 milhão, é 1 bilhão de dólares, né? E sempre muito gentil. Eu acho que talvez a grande oportunidade aqui seria a educação, né? Que é a base de tudo, né? Entendeu? Mal ou bem aí você viu a saúde, que é outro elemento sempre importante, pilar, mas educação faz parte. Boa parte do nosso problema em lidar com a pandemia é a falta de disciplina, a falta de educação da maioria da população. Se você analisar também essa extorsão de juros altos que o Brasil tem, parte vem da população aceitar porque falta educação financeira, né? Eu não acho que a solução para tudo, até comparando com nossos irmãos, né? Eles hoje a educação deles já diminuiu, já piorou muito, né? Mas se você você que gosta de história, né, Fialho? A Argentina era um país riquíssimo há 80, 90 anos atrás. O nível Muito maior que o Brasil, né? o nível educacional muito mais alto que até países da Europa, né? Porque teve presidentes no final do século XIX que eram um professor lá, acho que é o Sarmiento lá. Então fizeram algumas revoluções, né? Mas mesmo assim teve o viés político. Mas tirando isso, aí são exceções. Eu acho que o grande X do Brasil é a educação, né? E de novo, como é que dentro do nosso tema, né? Como é que a gente pode ajudar, o digital pode ajudar a melhorar a qualificação? Porque na prática o Brasil aumentou a quantidade, mas não a qualidade. A qualidade caiu muito, né? Então os cursos não presenciais, da minha forma de ver, ainda não conseguiram trazer qualidade, né? E tem uma questão de composição de cursos, né? O Brasil tem eu não tenho nada contra a área de humanas, mas eu tenho contra tudo que é desbalanceado é ruim, né? Então, hoje, o número de formandos no Brasil é totalmente desbalanceado, né? A área de humanas, ela adquire uma proporção enorme e a de exatas muito baixa, né? Mas se eu pudesse eleger um item, né? E aí dá dó para os nossos ministros ultimamente,
seria a educação, na minha opinião, né? Não é porque eu só estou aqui que é o tema, mas eu acho que esse é a base de tudo. Só para... Houve bastante consonância com a resposta educação. E tem, como não poderia deixar de ter, uma pergunta, né, do Zé Cláudio Securato, que eu acho que ela é com propriedade, né, avaliada e respondida por ti, Marco, que é: como o país poderia evoluir alavancado pela transformação digital nesse tema, né, da educação? Universalizar acesso à internet, educação em temas digitais? Question mark. Assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Que toda vez que a gente fala de acelerar a parte de tecnologia no país, o governante sempre tem um viés de infraestrutura, tá? Não sei se tem alguém de infraestrutura aqui, me desculpe, mas sempre esse viés, porque é mais fácil se administrar. Você vai lá, coloca alguns bilhões de reais e põe uma rede melhor. Claro que para você ter acesso e tudo mais, desculpa, para você ter conteúdo e tudo, você precisa ter acesso, senão não tem um conteúdo. Mas se você avaliar itens do Brasil, na minha opinião, quais são os maiores gaps, não é na infra, por incrível que pareça, né? Você vai falar, a infra é um primor? Não. Mas eu não acho que o maior buraco é na infra. É muito mais no conteúdo, como é que você aplica a tecnologia, do que na infra, né? Mal ou bem, por exemplo, quando a gente fez essa migração, eu tenho diversos níveis de pessoas trabalhando, e eu tenho pessoas, é uma parte menor, mas de pessoas que ganham muito pouco. Eles não tinham muita internet, a gente deu um jeito, né? Então, eu acho que a questão da infra tem vezes que falha. Hoje mesmo eu estava num call com um CIO francês e falhou lá 2 minutos, mas foi uma vez, entendeu? Eu não acho que isso é quando fica a discussão do 5G, por exemplo, eu acho que é uma discussão distração. Porque as operadoras não têm nem condição financeira de investir muito em 5G, entendeu? E 5G não é bom? Claro que é. Não estou falando que não é, pelo amor de Deus, que os caras não me batam em mim, mas tem coisa antes, entendeu? Eu tenho coisa de como é que eu administro melhor conteúdo, né? Como é que eu administro uma pauta de melhor aprendizado, né? No caso aqui, desculpa, vamos voltar. Como é que eu consigo orientar, educar, vamos chamar de evangelizar, que é um termo que a gente usa em digital, para as pessoas não irem só para a área de humanas? Como é que eu direciono melhor? Como é que eu educo as pessoas para escolherem melhor cada profissão? Para ser mais democrático, e não é só fazer letras ou administração, cursos mais baratos e mais fáceis, né? Como é que eu preparo as pessoas antes de entrar? Como é que eu monto conteúdos de maneira muito mais didática, né? E mais profundo? Quer dizer, para mim, isso é mais importante do que a infra. E eu diria que provavelmente é mais barato. Ou seja, para um país que é pobre e não tem muito dinheiro, ele é mais barato, só que é muito mais difícil. Por quê? Porque é personalizado, é um monte de atividades. Não é lá e você compra 1000 torres, 1000 disso, 1000 daquilo e implanta ferro. Não é. Então, esse é o grande X. Então, na minha opinião, né, é trabalhar conteúdo, trabalhar metodologia. Por exemplo, eu citei aqui, trabalhar o professor, né? Como é que pode uma cadeia, a educação ter um nível de qualificação de professor tão baixo? Mas aí você mexe com sindicatos, você mexe com algumas, vamos dizer assim, vesperos, né, sociais, que é difícil, não é fácil. Mas eu vejo por aí, você pega a metodologia que tem o Instituto Ayrton Senna, é fantástico. Quando ele aplica no professor, o rendimento é outro. Mesmo com uma condição, vamos chamar de estrutura física ruim. Então, é a mesma coisa, eu faço analogia com o mundo digital. Então, eu trabalharia mais forte em conteúdo e metodologia do que exatamente na infraestrutura.
tá? Claro que aí vem um passo a mais, tem que ter um mínimo e tal, né? Então tem casos que vão ser, mas, por exemplo, tem lá o FUST, que é uma grana que a gente lá tá lá e ninguém usa, era para ficar consertando o orelhão, então você usa para um negócio decente. Aí você começa, quando você tem conteúdo, você puxa o resto. É isso que eu quero dizer, né? Você puxa interesse. Marco, acho que a sua resposta foi brilhante. Eu queria retomar um ponto que você falou, que corrobora com isso. Então, eu vou fazer ponte com duas falas suas. Essa agora, que não é infraestrutura, não desmerecendo, mas não é isso que é que muda o jogo, né? Até porque se fosse a Argentina estaria melhor do que a gente. Que a infraestrutura dela dá banho na nossa. Então, eu queria também pegar um pouco dessa reflexão, que passa por modelos metais, passa por uma série de coisas. E falando nisso, eu queria que, como uma última pergunta, né, indo para o nosso encerramento, recebi algumas perguntas aqui, e muito fruto de umas lives que eu faço de brincadeira com vinho, sobre brasilidade, incentivo vinhos brasileiros, que pouca gente conhece os vinhos tops brasileiros, essa é uma conversa mais longa. Mas eu trabalhei não sei se foi na última, não, foi na penúltima ou antepenúltima. Um tema que veio aqui, que talvez e provavelmente vai ter muito a ver com o que a gente está falando, né? Eu trabalhei essa questão que eu falei lá do sol, lá do sombra, né? Eu trouxe um dilema do brasileiro, que sempre foi essa origem da pessoalidade, né, brasileira, que tem aspectos, inclusive, que a raiz da nossa corrupção passa por isso. Uma série de coisas, essa pessoalidade, ela tem um caráter que nós já conhecemos, talvez não tão estruturadamente, didaticamente, mas a gente já sabe que essa passionalidade, essa coisa do Brasil, de querer ter essa proximidade e tal, toda a parte ruim a gente já sabe. Mas tem dois elementos que vieram aqui que tem a ver com o modelo mental, né? Que o brasileiro ele consegue viver desde a sua origem de miscigenação, com essa passionalidade, uma composição de ex e não de os muito mais confortável do que um anglo-saxão, e também de uma maneira muito mais humana, por uma questão dessa pessoalidade. Então, o brasileiro consegue, de fato, caminhar rumo a um modelo de transformação, por mais que seja digital, por mais que seja isso, aquilo, outro, sem perder uma característica de sensibilidade para com o humano. E que nessa crise a gente está vivendo esse negócio que vai diretamente nisso, né? É uma economia ou, poxa, ou mortes, ou sofrimentos, ou doença, não sei o que, tal. É uma pandemia que, by the way, a gente pode não estar livre de outras em futuros próximos. Ou seja, a questão não é o Covid-19 como vírus, né? É o contexto de riscos pandêmicos de saúde vis-à-vis dinâmicas de transformação social e econômica. E a pergunta que ele mandou aqui nesse imbróglio, nesse entrelaçar da brasilidade, se você acredita que o Brasil pode, de fato, ter uma vantagem competitiva de ressurgir pós-pandemia com um modelo econômico e digital mais sustentável, apesar das mazelas históricas, que a gente já falou, de educação, de tudo mais. Então a pergunta é se a gente tem essa vantagem competitiva no ressurgir. A resposta eu acho que sim. Eu acho que, não sei se é porque, como você disse, eu sou mais otimista, né? Procuro enxergar o meu copo cheio, mas eu acho que o Brasil tem algumas características. É claro, tudo que é extremo é ruim, né? A gente precisa evitar, né? Quando você vai muito para a pessoalidade, que como você disse, você pode escorregar corrupção, você perde a competitividade, a produtividade, você mistura as bolas. Então, obviamente, tem uma sociedade que precisa tomar muito cuidado com isso,
né? Isso qualquer uma. Então, os extremos são ruins. Mas eu acho que o Brasil, a característica dele como ser humano, eu vejo mais como positivo, né? Eu acho que se a gente drivasse alguns modelos, né? Lembra que modelo define comportamento, né? Então, se você premia quem tem um comportamento numa direção X, eu acho que é mais fácil ou menos difícil, fácil não é, você eliminar os excessos de uma característica de um brasileiro nessa linha que você falou, do que você colocar um grau de pessoalidade, um grau de energia, tudo num gringo, por exemplo. Entendeu? Acho que esse é o ponto, né? Porque você não tem perfeito, né? Concorda? Você tem extremos e tal, né? E eu vou te falar uma coisa, assim, vou dar exemplo tanto do lado pessoal como do lado profissional, tá? Do lado pessoal, eu acabo viajando, eu gosto de viajar muito, eu acho que conheço uns 115 países, então é uma característica que eu gosto e me ajudou até na internacionalização, porque não me incomoda, né? E, claro, vou a trabalho muitas vezes, estico e tal, né? É muito raro a visão de algum povo ter uma visão negativa do povo brasileiro, como pessoa física, né? Que é o que a gente está falando, tá? Não estou falando como business. Como business é uma imagem, infelizmente, neutra, não traz nada. Aí desculpa a palavra, é uma M, porque você tem, né? O alemão, eu sempre brinco assim: o gringo tem que provar que ele é ruim, né? Nós temos que provar que nós somos bons. Quer dizer, o start point é totalmente oposto, né? Então, do ponto de vista de business, eu estou falando do ponto de vista de pessoa, né? Que é a tua pergunta. Então, eu acho que é uma característica que todo mundo gosta, eu acho, assim, entendeu? No fundo, tá? Que deveria ser melhor usada e valorizada, mas teria que ser educada, né? Que eu chamo, né? Tudo é uma questão de orientação e tudo mais, tá? Então, os excessos atrapalham e sempre longe daquele jeitinho, daquilo que isso nos atrapalha, né? Aí entra na indisciplina, ainda numa série de situações não muito boas, mas no geral, eu vejo positivo, né? Essa simpatia, o brasileiro tem essa característica. Tanto assim que na pesquisa da Embratur, nos últimos 20, 30 anos, sempre vem o item que os estrangeiros mais gostam quando visitam o Brasil é o brasileiro, né? Não é exatamente só a atração do Foz do Iguaçu ou a praia, tá? Então, essa é a primeira parte. Trazendo para o mundo digital. Vamos imaginar agora do ponto de vista de business, né? Por exemplo, comparando um profissional de tecnologia, depois a gente vai para o negócio. Um profissional de tecnologia, por exemplo. O indiano, que é famoso e tudo mais, ele é extremamente hierárquico, estamental, né? O cara lá, as castas, o modelo super hierárquico, processual. O mundo digital não é esse. O mundo digital é proatividade. Você tem que sentar e discutir a ideia. Entendeu? Então, a característica de um brasileiro, que não é só brasileiro, existem outros povos, mas nós estamos aqui, vamos discutir o nosso caso, eu acho que é uma vantagem no mundo digital. A questão, por exemplo, de você ser um programador e entender um pouco de banco, ou que entende de varejo, essa multifuncionalidade também é uma característica muito importante. E aí confunde um pouco, mistura um pouco e tal, o país é pobre, você tem que se virar, é verdade, mas tem um pouco o jeitinho brasileiro da miscigenação, dessa forma. Então, eu acho que aqui o mundo digital tem mais fit com a cultura brasileira, entendeu? Tá? Então, eu acho que ajuda e não atrapalha. Tá? Então, do ponto de vista profissional e pessoal, eu vejo mais positivo. Agora, de novo, sempre os extremos são ruins, né? Então, a gente precisa educar, disciplinar, evitar os extremos, né? Tá? Mas eu vejo uma oportunidade. Imagina o seguinte, muito de user experience, né? O que as pessoas procuram? User experience. User experience não é só digital, é a forma como você aborda. Então, assim, por exemplo, eu sempre achei
que o brasileiro tem um perfil de prestador de serviço muito superior. Vai num país europeu, atendido por um garçom, entendeu? E o cara tem um nível educacional muito acima do nosso. Nossa, às vezes, coitado, o cara não tem dente, o cara vem... Mas o cara, entendeu? Então, só discipliná-lo, ele tem. Então, eu acho que essa questão de user experience, de novo, bem calibrado, coordenado, né? Educação, por isso que a gente falou, eu acho que é uma vantagem competitiva, eu não acho que é uma desvantagem. Né? A desvantagem é a gente não saber usar isso de uma maneira adequada. Não, maravilha. Então, para a gente fechar, né? Eu queria trazer uma fala que eu gosto muito, né? Ela vem naquela toada de um austríaco, Stefan Zweig, que falou: Brasil é o país do futuro. Aí, mais contemporâneo, tem o Domênico De Masi, o futuro chegou, com o modelo brasileiro e tal. Mas tem um pensador que, inclusive, passou pela educação, e aí sem nenhuma questão política, mas a esquerda até xingou ele demais por conta disso que ele falou, porque, teoricamente, ele veio da esquerda, né? E a esquerda não gostou do que ele falou. Mas ele é o Darcy Ribeiro. Ele trouxe uma reflexão, fala: gente, vocês estão... A pergunta tá errada. Vocês estão perguntando por que o Brasil não deu certo. Por que o Brasil não deu certo. Mas a pergunta é outra. Diante de tantas mazelas, a gente precisa entender assim, por que o Brasil não deu errado? Porque ele não deu errado por coisas muito valiosas que a gente está desperdiçando. Então, o olhar do copo meio cheio ou meio vazio da nossa cultura passa um pouco por essa expressão e ele tem um livro que ele trabalha isso. Sabe por que o Brasil tinha tudo para dar errado? Sabe por que não deu errado? Por causa disso, que são elementos que a gente acabou transpassando aqui, que são da brasilidade ao sol, não na sombra. Eu acho que, e assim, e a pergunta deve ser: o que eu tenho que fazer para dar certo? O que falta, né? Dentro das condições que eu tenho, né? Então, eu concordo. Aí passa um pouco de autoestima, né? Que ainda você fala, é sempre... Lembra, eu tenho que provar que eu sou bom, né? Mas por quê? Porque a autoestima é baixa, né? A nossa própria visão nossa é muito negativa. E não é para ser o rei da cocada, né? Bola baixa e tudo mais, né? Também não precisa aqueles... teve épocas aí de Lula, começou também a exagerar a bola. Tudo é ponderação, sem extremos, mas eu concordo com você. Eu acho que e é o nosso país, é a nossa nação, é o nosso povo, é a nossa família. Eu acho que a gente tem aqui, a gente recebeu muita coisa, que a gente é privilegiado, ainda mais todos nós aqui. Eu acho que o Brasil merece e a gente tem condições de pelo menos tentar ajudar um pouco mais, né? Tá bom? Maravilha. Obrigado. Ó, só deixar Obrigado. aqui o Securato, tá? Ele tá com problema de conexão. Você tá conseguindo falar, Securato? Eu leio aqui. Não, ele tá com problema. Então ele deixou aqui, ó: Marco, meu amigo, muito obrigado por dividir seu tempo e suas ideias conosco. Gostei muito de te ouvir e de aprender com você. Então ele se desculpa aí pela conexão dele. Obrigado. E queria te agradecer também, Marco. Foi bem bacana, foi muito enriquecedor. Saiba que foi de grande valia aí para a gente, para a turma do C. Espero que a gente possa ter mais momentos juntos e fazer esse Brasil, e transformar esse Brasil para colocar ele no lugar que ele merece. É isso aí. Ele merece, também acho. Obrigado. Obrigado, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Obrigado. Valeu.